Olá, hoje é dia 18 de junho de 2020, quinta-feira. Essa aula, essa reflexão está direcionada aos alunos do terceiro ano da Seara Bendita, do turno da tarde, do Aprendizes de Evangelho. E nós hoje escolhemos, por inspiração, Paulo Tito, capítulo 3, versículo 14. O tema é a prática das boas obras. Aprendam a aplicar-se às boas obras para poderem socorrer em casos de necessidade. Muito bem. Esse final da carta de Paulo a Tito, ele foi escrito em 62 e 64 depois de Cristo. Nesta época, Paulo estava viajando para Nicópolis, onde planejou passar o inverno. Tito ficou na ilha de Creta, no Mediterrâneo, para organizar e instruir os novos convertidos. Ele era grego, era o primeiro obreiro que não era circuncisado. E Paulo orienta, através desta carta, vários ensinamentos aos vários grupos de Creta, conhecida por sua decadência moral, onde Tito enfrentou oposição quase que imediata, né? Toda a carta está falando sobre a salvação pela graça de Deus. Bom, aqui, amigos, começamos então a nossa reflexão. Como que seria para obter a graça de Deus? Aliás, o que é graça, né? Fui lá no dicionário, ele diz que lá na primeira frase, graça é favor que se dispensa ou recebe. O segundo, graça é dádiva. O terceiro, graça é um dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. E no quarto, graça é um favor ou um benefício concedido por Deus a um fiel. Amigos, a maior graça que nós recebemos do Pai de amor é o reparo das nossas faltas com o trabalho no amor. Nós já passamos daquele tempo de preservar a espécie como seres humanos, né? Estamos agora em outro patamar. E o nosso patamar é a preservação da alma. E já podemos, sim, escutar o chamado do Senhor, né? Que chega à Terra por vários pontos do mundo, por diferentes almas habitantes em outras moradas do Pai, que se situam em planos diversos aqui na Terra. Então, reconhecemos esses amigos do bem pelos seus feitos, do amor à humanidade. Grandes obras começaram pelo esforço abnegado de uma única pessoa. Irmãos encarnados que habitam corpos frágeis, pertencentes à condição do planeta Terra, que, ao contrário, veja bem, eles não alegam cansaço, apesar do corpo frágil, da falta de tempo, da enfermidade, da falta de cooperação, da incompetência, e não justificam a fuga com expressões: está muito difícil, isso é quase impossível, é melhor a gente esperar, vamos ver para ver como é que vai ficar, né? Então a gente sabe até que o próprio Chico Xavier diz que se ele tivesse esperado as melhores condições, né, ele estaria esperando até hoje. Ele diz uma frase assim, né? E ele tinha problemas na vista, problemas diversos de doença no corpo e escreveu mais de 450 livros, né? Então a gente precisa olhar essas pessoas, né? A Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, todas elas tinham as suas consequências orgânicas, né? Pois é, então, a Irmã Dulce tinha problemas no pulmão, ela dormia quase que sentada, né? Muito bem. Pois é, corpos frágeis, mas nunca, né, reclamaram de nada. De cansaço, de falta de tempo, da doença que tinha, porque não tinha cooperação das pessoas, porque as pessoas que estavam à sua volta eram todas incompetentes. São coisas que nós, né, normalmente falamos para justificar, né, o fato de nós não começarmos um processo, um trabalho no amor. Deixaram essas pessoas e deixam ensinamentos que os corpos até precisam de repouso, de quando em quando, mas não deixaram jamais, jamais que os seus corações repousassem, esquecidos do bem que lhes cumpria fazer.
Então, amigos, escutemos o chamado da graça do Pai, né? Através dos exemplos do amor, pois aproximado está o momento da seleção de valores, né? Para falar a verdade, já está acontecendo a seleção de valores. Deus, ele é labor, ele é trabalho em todos os sentidos. Por isso que o nosso mestre, o nosso doce Rabi Jesus, responde a todos nós, até hoje, com aquele versículo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, queridos, recebamos a graça do Pai bendito nos mínimos detalhes. Por exemplo, vamos ver? O nosso corpo, ele é renovado quase que integralmente de 9 em 9 meses. Parece que a gente nasce novamente, né? Olha que interessante, você sabia que as nossas células velhas, elas são renovadas por novas, cheias de energia, vivificantes e carregam toda a memória do que nós vivemos até então nessas novas células. Ou seja, prontos para continuarmos a evolução através do serviço do bem. Você sabia que você é renovado a cada 9 meses? Pois é, as dificuldades serão vencidas, amigos, ao longo do trajeto. Lembre-se, né? Quando você for se colocar à disposição de um trabalho para o amor, né? Lembre-se que as dificuldades vão existir, mas elas serão vencidas ao longo do trajeto. Paulo, na carta a Tito, diz que nos distinguimos pelas obras e que sempre sejamos frutíferos, né? Então, você se distingue pela obra. Nós sabemos quando nós vemos uma pintura, a gente sabe, né, de quem é o autor pelo tipo de obra, não é verdade? Uma música, Bach, Chopin, também você sabe identificar pela obra, pelo fruto daquele músico. Vocês compreendem? Então, por isso que Paulo escreve a Tito que todos nós somos distinguidos pelas nossas obras, né? Por isso, sejamos frutíferos. Amigos, os Espíritos, através da questão 642 do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, ele nos deixa um grande ensinamento que o apóstolo Tiago já afirmava no capítulo 4, versículo 17. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta. Dizendo, 20 séculos depois, explicam os espíritos, né? Cumpre o homem fazer o bem. 19 séculos, né, que Allan Kardec escreveu, né, no Livro dos Espíritos. Cumpre o homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Então, quando nós... eu não faço mal, mas também não faço bem, se o bem que eu deixo de fazer pode provocar mal para as pessoas, eu respondo por ele. Porque eu tinha possibilidade, eu tinha oportunidade e não o fiz. Então, Jesus trabalhou muito para nos trazer, querido, a verdade, para que nós não mais sofrêssemos com interpretações equivocadas, né? Está na hora de nós buscarmos as interpretações verdadeiras. Ele mesmo disse que a grandeza do seu reino estava em servir e não ser servido. Diferente, né? Um ponto de vista completamente oposto, né, a respeito do que é ser grande na nossa sociedade, como também na sociedade daquela época. Naquela época, como hoje, grande é aquele que é servido e não aquele que serve. Mas Jesus mostrou que no reino dele, no reino de Deus, né, o grande é aquele que serve, né? Jesus mostrou aos seus discípulos e, portanto, a nós também, que semanalmente que estamos aqui nos reunindo, né, na reflexão dos ensinamentos do Mestre, que importava mais é a atitude do coração do que a quantidade de obras, né? Não adianta você fazer um monte de coisas e aquilo ser feito até sem vontade, sem desejo, eu vou fazer porque eu quero ter um lugarzinho lá no céu, eu vou fazer porque eu quero que as pessoas reconheçam que eu sou uma boa pessoa, que eu sou uma pessoa caridosa, eu quero fazer porque eu me sinto na obrigação de fazer. Não, queridos, não é
a quantidade de obras, mas é a qualidade das obras, a atitude de coração quando você faz alguma coisa. E a nossa graça é aperfeiçoarmos com a própria existência. Nós não vamos aperfeiçoar com a existência do outro, nós vamos nos aperfeiçoar com a nossa própria existência, ou seja, com as nossas próprias experiências, né? Então aceitemos a honra de sermos convidados a servir. Executemos com atitude de coração a missão, seja, queridos, ela qual for. Não subestimemos as chamadas pequenas doações, né? No livro Sinal Verde, André Luiz, através de Chico Xavier, fala o seguinte: avivar as pequenas doações, né? Avivar a alegria, onde o momento de provocação de alguém esteja tirando-lhe a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo, onde alguém esteja sem coragem. Buscar, por exemplo, a resignação no ambiente em que o sofrimento esteja envolvendo alguém. Trazer a paciência em momentos de irritação. Mostrar entendimento, concórdia, toda vez que nós depararmos com a ignorância. Enfim, o que é isso? É preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. E tem até aquela frase que a gente conhece, né? Talvez nós sejamos o único evangelho que aquele irmão vai saber ler. Então é com a tua atitude, né, que vai mostrar, não através de palavras. Talvez ele não vai ler a Bíblia, não vai ler o Evangelho, não vai ler nada disso, mas ele vai ler a tua atitude. E a tua atitude pode ser um exemplo, pode ser uma chamada para que ele desperte através do bem, né? Porque nós sabemos que, como diz lá, né, o Espiritismo, sem a caridade não há salvação. Ele não falou sem a igreja, porque qualquer um de qualquer igreja, ou se não acreditar em Deus, se não acreditar em Jesus, não acreditar em nada, mas ele fizer a caridade com amor, ele será salvo. Por isso que sem a caridade não há salvação. Então tem que ser através da caridade, certo? E talvez você, na vida daquela pessoa que está próximo de você, na sua vida profissional, seus amigos, familiar, seja o único evangelho que ele vai ler. Por isso, todos estamos sendo convidados esta semana para a gente preparar o caminho de Jesus nos corações distantes da verdade, certo? Então façamos com qualidade, com amor, as pequenas coisas que nos atravessam o caminho, porque elas não são por acaso, né? Muitas vezes, nos dias de José Carlos de Luca, em Minutos com Chico Xavier, esperamos que coisas grandes aconteçam em nossa vida para então nos portarmos grandiosamente. Esperamos um trabalho considerado importante para mostrar todos os nossos talentos, as nossas dádivas, dons, a graça de Deus. Será que é isso, né? E aí, queridos, nós perdemos a oportunidade de nos construir. Se ficarmos esperando grandes coisas. A natureza não dá saltos. Tudo é feito grão em grão. Vivemos infelizes com o que já conquistamos porque queríamos coisas grandes. Ah, isso que eu tenho é tão pouco. É tão pequeno que eu faço. Eu queria fazer aquilo outro, né? Talvez isso explique o motivo pelo qual as grandes coisas se acham distantes de nós. Diz, entre aspas lá, né, no livro, quem não é grande nas pequenas coisas, sempre permanecerá pequeno diante das grandes coisas. Então não é o que você faz, é a tua atitude de coração naquilo que você faz, a qualidade do que você coloca em tudo que você faz. Então, aprendamos a aplicarmos nas boas obras, sejam qual for o seu tamanho. Não importa o tamanho da obra, o tamanho está na quantidade de coração que nós colocamos à disposição do trabalho. E este é o real valor das obras que somos agraciados pelo Pai. Que vocês tenham uma excelente semana. Nós todos estamos com muitas saudades. Que possamos estar juntos aqui na próxima quinta-feira, né, fazendo uma nova reflexão. E abraços fraternos.